Questão 3, letra D, da semana 10 de aplicações. Ele pede para determinar a concavidade e, em seguida, esboçar o gráfico no intervalo de 0 a 3, né? Que nem eu falei, só tem sentido de 0 a 3. Fora desse intervalo parece que o negócio é meio maluco. Então vamos lá. Na letra A, a gente acabou encontrando aqui quem seria a derivada da nossa função, né? Ela está bem aqui, a gente calculou lá na letra A. Foi a primeira coisa que a gente fez, calcular a derivada dela, né? Aqui está em função das letras, mas já que a gente conhece as letras que a gente encontrou na letra A, a gente consegue encontrar a derivada. Então a derivada a gente já tem, vou colocar ela aqui. Substituindo, né, os valores. Aqui está menos 6t ao quadrado mais 2at. Aí eu tenho que encontrar quanto que vale A. A vale 9, então 2A vale 18. Então vai aparecer aqui mais 18t mais B. E aí eu tenho que encontrar aqui. Quem é o B? B é menos 12. Então tá aqui. Eu botei um mais. Não gosto de riscar. Menos 12. Então tá aí a nossa derivada, né? A gente não está interessado exatamente na derivada, né? Por causa das concavidades. A gente está interessado mesmo na segunda derivada. Com a segunda derivada, a gente consegue determinar quando ela é côncava para cima e quando ela é côncava para baixo. Então a gente vai ter que derivar esse polinômio aqui. Então, fazer aqui a segunda derivada vai ser, cai o 2 aqui, vai ficar menos 12t mais 18 e aqui dá 0. Então tá aí a nossa segunda derivada. E aí com a nossa segunda derivada, a gente consegue encontrar quando que ela é côncava para cima e quando que ela é côncava para baixo. Basta a gente encontrar aqui os pontos de inflexão, né? Vou pegar aqui um ponto qualquer. Quer dizer, vou igualar a zero para encontrar os pontos de inflexão. E aí... gripe. E aí é só resolver aqui. Vai ter menos 12t igual a menos 18. Multiplico os dois lados por menos 1. Passo o 12 dividindo. Então, t é igual a 18 sobre 12. Dá para simplificar por 6. Dá 3 em cima e 2 embaixo. Então, isso aqui dá 1,5, né? Mais ou menos. Então, o único ponto de inflexão é no 1,5. E aí a gente pode avaliar o que acontece antes e depois do 1,5. É bem tranquilo de observar que isso aqui é uma... Eu vou só relembrar, né? Lá no ensino médio a gente aprende que isso aqui é uma reta. E ela é uma reta, como esse coeficiente é negativo, ela é uma reta decrescente. É uma reta assim, que decresce. Então, como ela decresce e ela corta o eixo justamente no 1,5, então antes ela vai ser positiva e depois ela vai ser negativa. Não sei se deu para ver aí, né? É bem tranquilo de fazer isso. Mas se você quiser, você pode fazer justamente com a técnica que a gente estava utilizando. Eu separo aqui o intervalo que é do nosso interesse, que é de 0 a 3. Foi o intervalo que ele pediu para esboçar o gráfico. Marco o ponto 1,5. Está aqui, 3 meios. E aí escolho um ponto aqui e um ponto aqui. Eu poderia escolher aqui, por exemplo, 1. E como eu sei que a segunda derivada só muda de ponto, ou só muda de sinal no, nos pontos de inflexão, que nesse caso aqui é esse aqui, então
se eu encontrar um certo valor para o 1, esse valor vai ser de todo o intervalo, né? Não tem como ele mudar aqui nesse intervalo, porque não tem nenhum ponto de inflexão aqui no meio. Então, por exemplo, botando 1, se eu substituir 1 aqui na segunda derivada, vai ficar 18 menos 12 e vai dar 6, que é uma coisa positiva. Então, em todo esse intervalo aqui, a segunda derivada tem que ser positiva. Da mesma forma, se eu escolher aqui o 2 e botar lá, vai dar 18 menos 24. Acho que dá menos 6, sei lá. 18, 24 é menos 6. E aí, nesse intervalo aqui, ele vai ser negativo. Justamente bate justamente com o que você estudou lá no ensino médio, né? Então, a gente já tem um intervalo que ela é côncava para cima e que ela é côncava para baixo. A gente também sabe onde é o ponto de máximo dela, né? Os pontos de máximo e mínimo. E a gente consegue avaliar onde ela cresce e ela decresce. Não é muito difícil, não. A gente já tem a primeira derivada, né? E a gente já sabe os pontos de inflexão. Eu vou botar aqui os valores da primeira derivada. É menos 6t ao quadrado mais 18t menos 12. E a gente viu que ela tem um ponto de mínimo e um ponto de máximo, né? O ponto de mínimo, segundo a nossa questão, é no 1. Se ele é um ponto de mínimo, eu vou marcar aqui o intervalo de interesse, que é de 0 a 3. O 1 é um ponto de mínimo, então ele é um ponto crítico. Então vou marcar ele aqui. E o 2 é um ponto de máximo. E aí, isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Só pode ter duas raízes, no máximo duas raízes. E aqui eu já encontrei dois pontos críticos. Então, como é uma equação de segundo grau, com certeza não tem mais, né? Não tem mais raízes. Se você resolver essa equação de segundo grau, você vai encontrar essas duas raízes. Ou seja, só há esses dois pontos críticos. Não existem outros pontos críticos. Por quê? Porque o polinômio é de segundo grau. Ele tem duas raízes. No máximo duas raízes, né? Então, estão aí todos os pontos críticos, né? Esse e esse, 1 e o 2. E aí você pode colocar valores aqui no meio também, sem nenhum problema. Mas tem uma análise mais interessante de observar. Se aqui é um ponto de máximo, então a função antes ela tem que ser crescente e depois ela tem que ser decrescente, né? Vou desenhar aqui. Se é um ponto de máximo, a função antes do ponto ela tem que crescer e depois do ponto decrescer. Então, se antes ela é crescente, então aqui tem que ser positivo. E se depois é decrescente, então tem que ser negativo. O mesmo vale para o 1. O 1 ele é um ponto de mínimo. Se ele é um ponto de mínimo, se antes tem que decrescer e depois crescer. Então, se antes decresce, então a derivada é negativa. E se depois cresce, então a derivada depois do 1 tem que ser positiva. E realmente é. E aí a gente já tem todos os dados que a gente precisa. A gente tem esse aqui é o intervalo de crescimento, esse aqui do meio, e o de decrescimento são esses dois aqui. Eu vou escrever aqui porque a gente sempre está fazendo direitinho, né? O intervalo de crescimento é de 1 a 2. Vou fazer aberto aqui. 1 a 2. Intervalo de decrescimento, ele é de 0 a 1 unido com 2 a 3.
O intervalo de concavidade para cima, ele é... A gente determinou aqui, a concavidade é para cima, quando é positivo, né? Do zero até 1,5, né? Que é 3 meios. Então a concavidade é para cima, de zero até 3 meios. E a concavidade é para baixo, de 3 meios. Ah, botei errado. Meu Deus. 3 meios até 3. Beleza? E aí, sabendo disso aqui e conhecendo os pontos críticos e os valores que a gente encontrou, a gente consegue determinar, né? Mais ou menos montar um esboço bacana do gráfico. Ah, repare que a gente conhece alguns pontos, né? Alguns pontos foram dados e a gente calculou ao longo do exercício. Então, aqui é o tempo, que é T, e a unidade é anos. É importante botar as unidades, se a questão for uma questão real, né? Sei lá, tiver um. E aqui é o número de pessoas com vírus, e a minha unidade vai ser milhares de pessoas. Tá. Eu vou marcar aqui os pontos. A gente tem o zero, tem o 1. Bem aqui no meio eu vou marcar o 3 meios, que é 1,5, né? A mesma coisa. Tem o 2 e tem o 3. Então vamos olhar no primeiro intervalo. O primeiro ponto eu vou marcar porque a gente já calculou, né? Ele falou que quando o tempo é igual a zero, o número de pessoas infectadas é 9, né? Se eu não me engano, era até o valor de C que a gente teve que calcular. Isso era 9. Então vou marcar aqui um marromeno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou marcar aqui o ponto, vou botar aqui a escala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pessoal, estou fazendo aqui o gráfico sem régua. Se fosse em prova, eu com certeza usaria uma régua, escreveria direitinho, montaria os eixos perpendiculares, entendeu? Teria um pouco mais de cuidado. De 0 a 1, como se comporta a nossa função? De 0 a 1, ela é uma função decrescente, de 0 até 1. E de 0 até 1 ela está aqui, então a concavidade dela é para cima. Então ela tem que ser decrescente com concavidade para cima. Decrescente pode ser assim, assim ou assim. Mas com concavidade para cima é só esse aqui. Esse aqui é tipo sem concavidade, esse aqui com concavidade para baixo, né? Então tem que ser mais ou menos uma coisa assim. Então vou fazer. No 1 a gente viu o valor também, né? O valor quando o n é 1 é 4.000 pessoas. Então vou marcar mais ou menos aqui onde é. Tá aqui. Beleza? Então a gente vai fazer uma coisa mais ou menos assim. Decrescente, mas com concavidade para cima. Agora a gente vai mudar de 1 até 1,5, né? 1 até 3 meios. A função passa a ser crescente, porque está nesse intervalo. Então ela passa a crescer.
e a concavidade passa a ser para baixo. Não, ainda está aqui nesse intervalo. A concavidade ainda é para cima. Desculpa. É de 1 a 1,5. Está aqui dentro ainda. Concavidade para cima e ela passou a ser crescente. Então eu vou continuar com concavidade para cima, só que eu vou crescer. Vou fazer assim. Até não sei quanto que dá aqui, mas sei lá, deve dar mais ou menos aqui. Agora, de 1,5 a 2, de 1,5 a 2, a nossa concavidade passa a ser para baixo, tá? Nesse intervalo. E de 1,5 a 2 está aqui dentro, né? E aí ela continua a ser crescente. Continua a ser crescente, mas mudou a concavidade. Então ela continua a ser crescente. E no 2 ela vale 5 mil. Então eu já vou marcar aqui mais ou menos. No 2 ela. Nossa, tá bacana. Então a concavidade tem que mudar agora. Não sei se ficou legal. Eu queria fazer uma coisa, sei lá, tipo assim, ó. Crescente, mas com cavidade para baixo. E aí, por último, de 2 a 3, de 2 a 3 está aqui, ela é decrescente. E de 2 a 3 está aqui, a concavidade continua para baixo. Então parece que ela faz tipo. E no 3 ela vale 0, né? Ela faz um negócio assim. Eu poderia continuar, né? Mas não faria muito sentido. Repare que é interessante dar uma reparada aqui que a nossa equação ela é uma equação do terceiro grau, né? A gente encontrou ela. Cadê ela? Tá aqui. Uma equação do terceiro grau, em que o coeficiente dominante ele é negativo. Em geral, quando isso ocorre, a equação ela fica mais ou menos. Vou fazer um desenho aqui bem rápido. Ela fica uma coisa assim. E é justamente o que a gente encontrou. É porque a gente recortou uma parte aqui, ó. Foi mais ou menos isso que a gente recortou. Tá aqui o mínimo, o máximo. Aqui muda a concavidade. Beleza? É um polinômio de terceiro grau. Em geral, você desenha ele lá em algum momento da sua vida, sei lá. Não sei se o professor desenhou para você. Mas é isso aí. Esse é o esboço. E a gente encontrou lá o intervalo que a concavidade é para cima e o intervalo em que a concavidade é para baixo. Então é nóis, Queiroz. Valeu.